O Hortelino troca letras tirando o X1 com o Batman. Jonah Hex virando guarda-costas do Eufrazino. E o Taz querendo comer a Mulher Maravilha. E em qual sentido eu ainda não sei. Tudo isso e muito mais na sua Madrugada da Band. Tá bom, é nesse... Tá de ponta cabeça. Tá bom, é nessa HQ aqui, DC encontra Looney Tunes. A edição especial número 1, que conta com essas 3 histórias que eu citei, mais 3 contos com outros heróis. São 6 crossovers através das 248 páginas, obviamente considerando as capas e os extras, colocando personagens icônicos da DC e dos Looney Tunes lado a lado em roteiros condizentes com os seus conceitos. Então a gente vai ter o Taz como uma criatura mitológica num conto da Diana, o Lobo sendo contratado pelo Wile E. Coyote para dar um fim no Papaléguas, o Marvin Marciano numa história com o Ajax. E vocês já perceberam que ninguém mais chama ele de Ajax? Eu que tô atrasado ou ele tipo declarou falência e abriu outro CNPJ? No geral, são histórias curtinhas que mostram a visão da DC sobre esses encontros e depois são continuadas ou recebem um remake ao estilo Looney Tunes. Mas aqui eu já adianto que o brilho fica quase que completamente do lado da DC, que salvo algumas exceções integra muito bem os personagens de um desenho animado infantil em narrativas mais adultas que jamais seriam aceitas no universo do Pernalonga. Isso porque, além de mais curtas, as participações dos Looney Tunes não surpreendem muito e em questão narrativa elas ficam num patamar da média pra baixo, sabe? E das 6 histórias dos Looney Tunes, eu diria que só 2 realmente funcionam a ponto de merecer o destaque, que no caso é a história do Lobo e do Batman. O que por sua vez é incrível, porque eu nunca imaginaria ver o personagem mais podre da DC, e eu tô falando de personalidade, não de qualidade das histórias, antes que alguém se ofenda, seria um dos melhores adaptados para uma narrativa family friendly. Já a HQ em si tem aquela lombadinha quadrada que eu tanto gosto, capa e quarta capa cartonada, sem firula, sem verniz localizado, uma coisa mais simples e com pouquinho conteúdo extra e mais foco em história. E eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ter mais página de história e menos firulinha de extra. Vale lembrar que existe um segundo volume com histórias também nessa pegada, contudo, hoje a gente vai falar desses 6 primeiros contos que depois do lançamento isolado estão reunidos nessa edição especial que eu mostrei, que são Pernalonga e Legião dos Super-Heróis, Caçador de Marte e Marvin o Marciano, Mulher Maravilha e Taz, Wile E. Coyote e Lobo, Jonah Hex e o meu efeito Mandela pessoal, porque eu sempre achei que fosse Eufrazino Resmungão, e agora que eu parei pra pesquisar, todo mundo chama ele de Eufrazino Puxa Briga. Quando isso aconteceu? E pra fechar, Hortelino troca letra. Mano, é muito ruim falar assim. E Batman. O Hortelino troca letras e Batman. Bom, pelo menos agora você já sabe se o seu personagem favorito vai aparecer nessa primeira edição. E aquelas, né? É uma leitura essencial? Eu diria que depende, porque particularmente eu gosto bastante de histórias que fogem daquele arco principal do herói, que colocam ele em um outro universo diferente do que a gente está acostumado. Então, por mais que, por exemplo, eu goste muito das narrativas próprias do universo do Batman, eu também achei bem legal ver ele fazendo um crossover com o pessoal de Fortnite, que inclusive foi uma HQ que me surpreendeu positivamente. Outra que também é bem interessante é Batman vs Bigby, que é um personagem lá da série Fábulas, que é da Vertigo, mas a Vertigo também é da DC, né? Mas são selos diferentes e universos diferentes. E pra quem não conhece o Bigby, mas manja um pouquinho de videogame, ele é o protagonista daquele jogo da Telltale, The Wolf Among Us. E pode ficar tranquilo que essa HQ logo mais aparece aqui no canal também. Portanto, se você gosta dessas histórias que fogem dos arcos comuns para os personagens, DC encontra Looney Tunes pode ser uma leitura interessante, desde que você aprecie mais o lado DC do que o dos lunáticos, porque é perceptível que a parte da DC teve um trabalho maior, talvez até mesmo um carinho maior, e mesmo que tenha uma ou outra sacada legal na parte dos Looney Tunes, é muito fácil você ver que a parte da DC nessa HQ é a que tem o capricho devido mesmo. São contos divertidos, mesmo que eles não recebam o devido desenvolvimento, você percebe que alguns acontecimentos são apressados, principalmente por limitação de páginas, mas que no geral fornecem uma leitura bacana, leve, rápida e até mesmo fora da curva aí, tanto para os personagens da DC
DC quanto os personagens dos Looney Tunes. Agora, se você é daquele povo mais purista que acha que cada um tem que ficar no seu canto, eu recomendo nem perder tempo com essa HQ. Mas perde mais uns minutinhos aqui no canal porque vai começar o resumão. Tipo, agora. Como são 6 contos razoavelmente simples, eu vou dar uma passada geral em todos eles e no final montar um ranking de acordo com a minha preferência, mas levando em consideração alguns pontos mais técnicos, como estrutura, desenvolvimento e integração dos personagens dentro do roteiro e conceito. Começando por Pernalonga e Legião dos Super-Heróis, que é o mais bobinho de todos, a gente tem um narrador cansado de fazer referências a outros arcos o tempo todo e um robô que de tanto amor acabou se corrompendo. Nesse conto, a Supergirl está numa espécie de coma e apenas uma substância chamada Iridium Fosdex pode salvá-la. E essa substância inclusive é canon no universo do Duck Dodgers. Contudo, na era futurista da Legião, essa substância está extinta e por isso eles precisam do Superboy, que mora no século 21, para ajudá-los a resolver esse dilema, já que nessa época o Iridium Fosdex existia com abundância. Contudo, o computo número 2, que vai até o passado para trazer o Superboy, acaba trazendo o Pernalonga para o QG dos super-heróis, numa tentativa de sabotar a cura da Supergirl. É difícil falar girl, Supergirl. Isso porque ele foi criado para amar, mas de uma maneira tão forte que ficou com ciúmes do relacionamento do Brainiac com a Kara. E aí ele só quis tirar ela do caminho mesmo. O negócio fica um pouco dark nessa parte aqui. Contudo, o coelho não apenas os ajuda contra um vilão inesperado, mas também fornece as suas super cenouras para curar a garota. Super cenouras essas que ele guardava numa lancheirinha, comia eventualmente aí para poder colher as cenouras normais mais rápido. Eu acho que é isso. E de qualquer maneira, elas já estavam super carregadas com essa substância que é rara no tempo dos meninos novos aí. E vale também o adendo de que os heróis dessa época quase foram derrotados por um ataque de angústia, que por mais que tenha esse nome que possa trazer uma ideia de dor ou algo do tipo, nada mais é do que uma crise de ansiedade criada por uma frase que o robô falou. É bem jovem mesmo. No final, tudo acaba bem, o Pernalonga volta pro seu tempo e a Kara é salva da sua febre de Hegel, sendo que a versão dos Looney Tunes é apenas um remake dessa história, praticamente passo a passo é igualzinha, só que no estilo do desenho animado. Então nem tem por que resumir de novo. O próximo conto aborda o encontro do Caçador de Marte e o Caçador de Marte e o Marvin, ou Marciano no caso. Quando esse último aparece na Terra com a missão de destruir por completo o planeta, depois que ele descobriu que existem várias terras no multiverso. Então ele meio que viu que tem terra pra caramba, ele odeia os seres humanos, então ele quer destruir todas e agora chegou a vez dessa. E aí a todo momento o Ajax fica tentando resolver esse impasse dele com os humanos de uma maneira pacífica, até porque o Caçador de Marte, ele é o último marciano, né, até o Marvin aparecer, e aí então ele fala, você também é marciano, eu não quero te matar, não quero te ferir e tal, não sei o que. E nesse meio tempo o Ajax acaba sendo acusado de estar ajudando o próprio Marvin, sendo que todo mundo vê que ele tá, tipo, tentando salvar as pessoas, sabe? Ele impede um avião de cair e os caras, não, foi você que derrubou o avião, você que tava lá ajudando o outro cara ali. E, tipo, mano, ele acabou de salvar o avião. Então, sinceramente, essa parte eu acho que não encaixou muito bem no roteiro. Como não teve espaço pra desenvolver a história do jeito que ela deveria ser desenvolvida pra chegar nesse dilema dentro da cabeça do herói, esse negócio de que ele tá ajudando o vilão fica muito forçado. Eles empurram isso goela abaixo mesmo. E a impressão que isso passa pra você é que o povo dessa terra é muito burro ou que faltou página para desenvolver a história. O desfecho, contudo, é bem interessante, até mesmo um tanto sombrio, porque o caçador manipula a mente do Marvin para que ele acredite que conseguiu não apenas matá-lo, mas também destruir o planeta por inteiro. Só que essa ilusão tá dentro da cabeça do Marvin e ele, em tese, tá preso dentro da própria mente. Então o corpo dele tá lá em stand-by e foda-se. E a versão dos Looney Tunes dessa história aborda o mesmo conceito,
de uma maneira um pouco diferente e até invertida, porque ao invés do Marvin vir para a Terra, é o caçador que tromba com a nave de plástico dele no espaço. E aqui, ao invés de manipular a mente do Marvin para que ele acredite que destruiu a Terra, o Ajax usa um truque, né, uma esperteza, para convencer o marciano de que ele recebeu um presente dos humanos da Terra. E aí quando o Marvin vê esse presente, ele fala: ah, os humanos me adoram, não sei o que, eu tenho que proteger a Terra deles lá também. Essa parte também é rápida, é forçada, mas por causa desse presente que os humanos mandaram, o Marvin se convence de proteger o planeta também, né? E o presente não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ajax disfarçado de troféu. Já o conto da Mulher Maravilha coloca ela no encalço do Taz para que ele a ajude a encontrar o Minotauro lá no labirinto de Creta. Aqui o Diabo da Tasmânia atua mais ou menos como um guardião desse labirinto, né? Ele fica lá no espaço que você tem que atravessar uma parede e tal para chegar nele, e em troca de muita comida ele topa ajudar a Diana a encontrar o chefão do labirinto aí, o tal do Minotauro chefe. Não sei se tem Minotauro gerente e funcionário, mas o Minotauro clássico. E tudo que a Diana quer no caso é só pegar o loot, porque o Minotauro ele tem um medalhão lá de prata que fica numa altura um pouco suspeita da cintura dele, e esse medalhão por sua vez vai ajudar a Diana a romper uma maldição que a Circe jogou nas outras Amazonas, né? Transformou todo mundo em pedra. Então ela vai lá com o Taz, tem uma tretinha, no final ela recupera o medalhão, desfaz a maldição e joga a Circe no labirinto do Minotaurão. 3 rimas seguidas. E aí, resolvido esse impasse, né? A história continua no lado do Looney Tunes depois que o Taz comeu tudo que tinha pra comer. E aí essa parte é mais ou menos uma canção, né? Tudo rimadinho e tal, contando uma versão da história de Troia, do cavalo de Troia, com a intromissão do Taz e uma interferência que mudaria a história inteira. É basicamente isso. O próximo conto mostra como que os animais falantes dos Looney Tunes foram criados pela Acme em 1949, de acordo com a DC pelo menos, que obviamente os transformou em experiências com genes mutantes no laboratório do governo, que mais tarde escapam e vão pro deserto. Com isso, o Coyote passa décadas tentando capturar o Papaléguas e acaba se cansando a ponto de ir pro espaço para contratar o Lobo, que é o maior mercenário das galáxias, e ele aceita, contanto que o Coyote faça um servicinho para ele, que não é nada mais nada menos que matar um Lanterna Verde. No final, nem o Coyote mata o Lanterna, nem o Lobo captura o Papaléguas. Então eles trocam de lugar mais uma vez e tudo meio que volta ao normal, com o detalhe de que agora o Coyote tem um anel de Lanterna Verde, então talvez ele consiga na próxima. Mas antes que o Lobo vá embora, o Pernalonga aparece e fala que por causa do contrato, ele ainda tem que participar ali daquela história por mais 8 páginas, sendo que não pode ter nem violência, nem palavrão. O Lobo então finalmente captura o Papaléguas, amarra ele num monte de explosivos, e quando finalmente dá cabo da criatura, ele é processado pela Warner Bros. Por destruição de propriedade intelectual, porque no contrato ele tinha que tentar pegar o Papaléguas e não pegá-lo de verdade. Essa sacada foi muito boa. O próximo conto coloca o Jonah Rex como guarda-costas do Eufrazino, depois que esse encontra uma mina de ouro e vira um alvo para todo e qualquer fora da lei da região. É uma história simples, ela é bem direta ao ponto, inclusive mais que as outras até, e conta com bastante ação, uma participação especial do Frangolino, que inclusive explode a cabeça de um cara com um tiro de escopeta, e um desfecho clássico ao melhor estilo faroeste. Essa daqui ficou muito boa. Agora, a versão dos Looney Tunes conta como que o Jonah aparece aí no meio do nada, tentando capturar um urso, aí ele dá uma interagida com o Eufrazino, interage com o Pernalonga e é meio meh. E por último nós temos o Hortelino numa versão vigilante no ar em Gotham, pronto para desviver o Pernalonga desse universo, que é tipo um criminoso dentuço que come cenoura, por causa de um assassinato que ele tinha cometido. Contudo, o criminoso diz que foi contratado pelo famoso Bruce Wayne para fazer esse serviço sujo, e por isso o Hortelino sai caçando o Playboy, o que resulta nele invadindo uma festa do Wayne e metendo-lhe uma dosada no peito. Mas a gente
gente sabe que o Bruce compra seus ternos no mesmo alfaiate do John Wick, e isso só faz com que o Batman vá atrás do Hortelino, desencadeando uma luta de igual para igual entre os dois, que eu até arriscaria dizer que o Hortelino meio que tava ganhando, até que ao melhor estilo Marta, o Hortelino falha o nome da vítima do assassinato, que é a Silver St. Cloud, e ambos se unem para ir atrás do Pernalonga, que claramente tinha mentido sobre esse tal contrato. No final, tudo isso não passava de uma mentira da senhorita St. Cloud, que tendo um relacionamento com o Hortelino e outro simultaneamente com o Bruce, forjou a sua morte para se livrar dos dois sem que eles a perseguissem. Mas como os dois se uniram para seguir o assassino, ela meio que armou também esse encontro aí do trisal e dispensou eles dessa vez pessoalmente. E a visão dos Looney Tunes desse encontro envolve uma clássica caçada ao coelho, enquanto o Pernalonga convence o Hortelino que na verdade é temporada de morcego, a ponto do próprio Batman trazer o homem calendário para falar para ele qual que é a data, e no final tudo se resolve com ele falando que na verdade é temporada de Robin. E para quem não sabe, Robin é passarinho também, então faz sentido. É bem besta, mas é uma das mais engraçadas que tem aí do lado Looney Tunes, até porque o lado DC não é muito engraçadinho não, é mais violência e porradaria. E para fechar, seguindo aqueles requisitos que eu citei mais cedo, nós temos do lado da DC e empatados em primeiro lugar, o conto de Jonah Rex e Eufrazino e Batman e Hortelino, seguidos por Lobo e Coiote, Pernalonga e Legião, Caçador de Marte e Marvin, e no final Mulher Maravilha e Taz, porque me passou uma vibe meio errada. Do lado dos Looney Tunes, o primeiro lugar vai pro crossover Lobo e Coiote, seguido por Batman e Hortelino, Caçador de Marte e Marvin, Mulher Maravilha e Taz, Pernalonga e Legião e Jonah Rex e Eufrazino. Mas isso, claro, é de acordo com alguns quesitos técnicos, mas também a minha própria opinião. E essa foi a review e o resumão de DC Encontra Looney Tunes. Curtiu a ideia? Achou que algum merecia um crossover maior, talvez com uma edição especial só para esse conto? Eu particularmente acho que tanto do Jonah Rex com o Eufrazino quanto do Batman com o Hortelino mereciam aí mais HQs só com esse tema, porque ficou muito bom a parceria de ambos. Enfim, o procedimento padrão você já sabe, né? Deixa o like para ajudar o canal, compartilha se quiser, se inscreve para acompanhar os próximos lançamentos e, claro, comenta aqui embaixo as suas impressões dessa HQ e também do vídeo se você quiser. Eu vou ficando por aqui, obrigado por visitar a banca, fique com Deus e por hoje é só, pessoal.